de valor. Bom, esse é um conceito bastante abstrato, porque o que tem valor para mim não necessariamente pode ter valor para você. E se a gente parar para pensar em dinheiro ou coisas valiosas, a gente pode guardar em um cofre, na carteira, no banco. Mas e se esse objeto, essa coisa, tem valor histórico? Meu nome é Paula Bolzan Jardim, eu sou professora do curso de História da UFN já há mais de 13 anos e ao longo da minha carreira junto com a Universidade Franciscana, além de dar aulas e me envolver em pesquisa, eu também já trabalhei com a conservação de acervos. Então, eu já trabalhei pelo menos em 2 projetos nesse sentido. Um deles foi com o do Museu das Irmãs Franciscanas e o outro foi com o acervo de genealogia da cidade de Nova Palma. E essas práticas que são extensionistas e que, vamos dizer assim, é um dos braços de ação do curso de História, elas são muito importantes porque elas nos colocam em contato com as comunidades. E nos colocam em contato com algo das comunidades que é muito importante, que é muito delicado e que é essencial para a gente entender como que essas comunidades produzem sua identidade e quais são as partilhas simbólicas que essas comunidades fazem entre si. Então, nesse sentido, os acervos e os museus, tudo isso que compõe espaços de preservação de patrimônio material e patrimônio imaterial, são muito importantes porque é onde a sociedade vai se ver refletida, É onde ela vai se encontrar, se identificar. Claro que apenas um lugar para manter esses objetos em segurança não basta. É preciso ter alguém que entenda, que saiba todo o valor histórico que esses objetos carregam. E é aí que entra em cena o nosso personagem do programa de hoje. O trabalho de um historiador dentro de um museu e de um acervo, ele é fundamental porque ele não vai estar só, vamos dizer assim, ligado nessa questão da coleta dos materiais, mas da seleção desses materiais, da classificação desses materiais, para depois esses materiais serem expostos. Quer sejam eles, por exemplo, como a gente está aqui na entrada da UFN, como as máquinas fotográficas. Então essa é uma exposição sobre máquinas fotográficas. Que máquinas fotográficas são essas? Quando elas foram produzidas? Que empresas produziu? Quando elas foram utilizadas? Em que tipo de campanhas se utilizavam essas máquinas fotográficas? Se elas eram ou não utilizadas pelas famílias, pelas empresas, enfim. Quem vai fazer com que esse objeto seja muito mais que um simples objeto vai ser o historiador. E é nesse aspecto que ele vai, vamos dizer assim, ser o profissional, que vai mostrar o quanto há de vida no entorno de todas essas peças. E quanto essas peças, à medida que as pessoas vêm visitar, elas vão perceber esses processos de identificação. E o que é uma sociedade se ela não consegue se identificar com aquelas peças que ela produz, com aquelas práticas que ela cria e com aqueles significados que elas partilham entre si. Então, quem já visitou um museu sabe disso, que é um espaço em que as pessoas estão sempre impactadas por aquilo que elas veem, simplesmente porque o que elas veem não é apenas um objeto, mas é um objeto com um significado partilhado. Eu sou a professora Roselaine Casanova Correia, eu coordeno o curso de História. Então, o tratamento nessas instituições de memória é desde o seu acervo, desde a sua reserva técnica, ou seja, os bastidores do museu. Não é com a expografia que ele trata, ou seja, com a exposição dos objetos. Ele até pode tratar isso, mas em princípio ele vai estar em contato com o tratamento das coleções, dos diversos objetos. Por exemplo, como que se tratam papéis, como que se trata fotografias, como que se trata porcelana, prataria. Então, cada casa tem a sua especificidade. Então, o nosso egresso, e nós temos egressos já trabalhando em instituições de acervo, de memória, é muito interessante. Por quê? Porque é um profissional que tem um conhecimento específico de história e que, portanto, se ele pega um documento ou um fragmento de um documento ou um objeto qualquer que seja, e ele já vai dizer, olha, isso é do século tal. Se ele não souber, ele vai pesquisar, ele tem instrumentalização para isso, mas ele já tem um pré-conhecimento natural. O termo museu tem origem grega e fazia referência aos lugares em que se estudavam
Ciências e Artes na Alexandria. Esses locais eram conhecidos como Templo das Musas. Um erro muito comum e que, acredite em mim, muitas pessoas cometem é achar que um curso de licenciatura, no caso do programa de hoje, o curso de História, forma só professores. Quer dizer, ele forma, mas as fronteiras do curso vão além da sala de aula. É importante salientar que o curso de História é uma licenciatura, portanto, habilita o seu egresso a dar aulas, a ser docente. Mas não somente isso. Ao fazer o curso de História, há abertura, há um leque de possibilidades de profissões, de inserções em outros campos de atuação. Um deles, que é extremamente interessante colocarmos, é a questão dos museus, dos arquivos, enfim, do trato com os objetos nas instituições de memória, não é? Então nós já tivemos no curso projetos de extensão em museus, na Casa de Memória de Edmundo Cardoso, no Museu das Irmãs Franciscanas, no Centro de Pesquisas Genealógicas de Nova Palma, no Centro Histórico Coronel Pilar, no próprio Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Então essas inserções, elas possibilitam que o aluno trate com as coleções dessas instituições de memória. É um pensamento comum de que se você faz licenciatura, você obrigatoriamente precisa ir para a sala de aula. É claro que nós temos um curso que é a licenciatura que prepara professores de História, mas não só isso. Eu creio que vem lá do tempo da cátedra, né? Fulano é catedrático em tal área, então vem muito a importância da cátedra, que é algo que existe desde Portugal. Nós já rompemos com isso, quer dizer, o ensinar história, que era algo excepcionalmente factual, datado, a questão do herói, do mito, quer dizer, a história de carreirinha, como se diz, que era algo muito pautado nas escolas, nas universidades, toda essa ideia ela foi se alterando, novas perspectivas do olhar para a história foram aparecendo e com isso também a percepção de que na área de história você pode fazer uma gama de outras, ter uma gama de outras profissões, de outras atividades que não somente da aula. Claro que formar professores é o nosso objetivo principal, mas que dentro disso nós temos vários outros. Meu nome é Franciele Roveda Maffi, eu sou historiadora, egressa do curso de História da Universidade Franciscana. Atuo como diretora técnica aqui no Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas desde o ano de 2009. Aqui no museu a gente faz várias atividades enquanto historiadora, né? Desde a conservação das peças, a higienização quando chega das residências das irmãs, na pesquisa histórica das coleções. Também recebemos o público visitante através da mediação. Nós fizemos também a parte da catalogação e documentação do acervo, que é uma parte importantíssima para a comunicação das coleções ao visitante. E também a gente faz exposições fora do espaço do museu, que são as exposições itinerantes e temporárias. Esse é um pouco do trabalho diário do museu e que precisa dos bastidores bem organizado para a gente poder comunicar. Bom, a gente acredita que o trabalho ele é importante, primeiramente pela questão da preservação da memória, né? O momento que você guarda um acervo, seja particular, de uma pessoa, ou individual, ou uma memória coletiva, a gente preserva para as gerações futuras. E a gente até se preocupa muito, hoje em dia, na contemporaneidade, com a questão da preservação, porque nós vivemos uma cultura do descarte, né? O momento que um celular não funciona mais, a gente tende a reciclar. Então a gente se preocupa até em questão dos museus futuramente. O Eduardo é um dos alunos do curso de História da UFN que participa de um projeto muito bacana que justamente trata sobre a preservação do patrimônio histórico. Nesse caso, o trabalho dele é de restauração e preservação de documentos de um clube de futebol aqui de Santa Maria.
Ou seja, se um dia esse clube quiser ter um museu próprio para contar a sua história, todos que visitarão esse museu terão acesso aos documentos originais que estão sendo preservados graças ao trabalho dos alunos do curso de História da UFN. Quando a gente entra no curso, a ideia principal é que a gente vai dar aula de História, né? Mas ao decorrer do curso a gente percebe que a gente tem uma ampla área de trabalho, né, na História. A gente pode trabalhar em museus, em acervos, em diversos locais, né? É muito interessante fazer parte desse projeto, né? E até muito legal também, como tu bem falou, porque eu sou torcedor do clube, né? Então para mim foi uma honra fazer parte desse projeto, de trabalhar com os acervos lá do Esporte Clube Internacional de Santa Maria. E isso é extremamente importante também para a história do clube, para a história de Santa Maria e também para nós, né? Nós acabamos aprendendo muitas coisas lá na parte prática do projeto, lidando com documentos, com acervos, aprendendo como guardar eles. Então é extremamente importante a gente fazer isso. Exatamente, é importantíssimo a gente salvaguardar a história das diversas instituições que nós temos aqui na cidade, né? Não só do clube, né? A história de Santa Maria também tem que ser preservada, justamente para a gente poder mostrar para gerações futuras de que tudo o que aconteceu, tudo que é extremamente importante que aconteceu no passado e para que se continue existindo também essas instituições, né? É aquela coisa de se deixar um legado, né, para as outras gerações. E com esses projetos que nós desenvolvemos aqui no curso, a gente deixa um legado tanto para as turmas que vêm depois e também para as outras pessoas que vão pesquisar em cima disso. Em 2018, o maior museu de história natural do Brasil foi atingido por um incêndio. O Museu Nacional tinha cerca de 20 milhões de peças em seu acervo, das quais aproximadamente 90% foram consumidas pelo fogo. Se a gente fosse pensar de um ponto de vista mais objetivo, o que nós perdemos com o incêndio do Museu Nacional, nós perdemos muito. Nós perdemos, que a gente não consegue mensurar o quanto nós perdemos, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer um balanço da perda científica, da perda patrimonial e da perda simbólica. Quer dizer, a gente deixa pegar fogo um dos principais acervos nacionais, o que enquanto país a gente está deixando pegar fogo. E do ponto de vista científico, quer dizer, nós enquanto sociedade a gente precisa refletir o mais rápido possível sobre essa questão de que a ciência não é um lugar qualquer, ela é um lugar importante e ela é um lugar importante de produção, de reflexão e que vai nos ajudar a perceber o que a gente produz e o que a gente ainda tem mais a produzir. E do ponto de vista simbólico é catastrófico pensar nesse incêndio. A gente não tem como voltar atrás, mas como todo historiador está acostumado a trabalhar com a vida que finda, com a morte, com objetos que já não são mais utilizados, a gente vê o grande esforço dos pesquisadores, historiadores e dos arquivistas em função de recuperar, né, esse grande crime, né? Porque ele é um crime contra o patrimônio nacional, ele é um crime contra o patrimônio imaterial nacional, ele é um crime contra a identidade, né? Se alguém que vem nos visitar no Brasil vai ao Museu Nacional para saber o que é esse Brasil, ele vai ter uma referência. Quem é que vai dizer isso para ele? Os museus vão dizer isso para ele. Os elementos que estão lá, materiais e imateriais, todos os elementos simbólicos que nós como sociedade partilhamos com quem vem nos visitar e conosco e entre nós. Então, é lamentável, mas é um trabalho incansável. O historiador é um profissional que não, vamos dizer, não conjuga o verbo de existir e não conjuga, né, o verbo parar, né? Porque a vida é um fluxo contínuo. Então é nesse fluxo contínuo que a gente está contribuindo para a construção de uma sociedade mais cooperativa, mais solidária, mais reflexiva e que valorize, que conheça o patrimônio das sociedades, tanto material quanto imaterial, e por conhecer saiba o quão importante é ele ser preservado.
Eu acredito que a perda do Museu Nacional enquanto historiadora, né, de profissão, de ofício, foi uma perda irreparável. Pelo seguinte fato, jamais você recupera uma peça, mesmo fazendo uma réplica daquela peça. Isso é algo assim que não tem nem como a gente explicar e definir. Até porque ali no Museu Nacional estava guardada toda a memória do nosso país, uma das maiores coleções da América Latina, né, em arqueologia, paleontologia, ciências naturais, e isso não há preço que compre. A gente pensa às vezes num museu pequeno, que vem acontecer um sinistro, um incêndio, mas quando a gente fala em Museu Nacional, não tem nem como a gente dizer assim que foi uma perda simples, não, foi uma perda que não tem como reparar. Então, para a memória do país, isso dá para se dizer que não tem como se recuperar. Tá vendo esse telefone aqui? Hoje ele tem um valor, uma cifra de dinheiro que representa o quanto ele vale no mercado. Mas se a gente parar e viajar para daqui 200 anos no futuro, o valor que foi pago nesse aparelho não vai ser nada se comparado ao valor histórico dele, porque vai ser através deste aparelho aqui que a nossa sociedade de 200 anos no futuro vai ter uma noção de como a gente vivia, de como a gente se comportava e de como a gente se comunicava. Sim, isso que tu me pergunta sobre, além de um valor monetário de uma peça de acervo, qual é o valor de uma peça de acervo? Bom, o valor de uma peça de acervo é que ela foi construída coletivamente, que ela foi utilizada pelas pessoas, ela reflete muito da ciência daquela sociedade, ela reflete muito dos desejos, dos anseios daquela sociedade. Então, e aí o valor monetário é irrisório, porque o quanto vale isso pensando o que ele significa para mim? O quanto vale a ferrovia do ponto de vista monetário? Tem o seu valor, mas qual é o valor de eu chegar lá, mesmo que seja naquelas ruínas, escutar o apito do trem? Isso tem um valor que eu jamais vou converter ele em moeda. Todas as peças numa instituição museológica, elas têm um valor monetário. Muitas vezes, algumas instituições elas fazem seguro das suas coleções, das principais peças, porém, além desse valor monetário, que não é o principal, como eu falei anteriormente, você não recupera no caso de um sinistro, você não recupera com o valor monetário, você recupera o valor monetário, mas não recupera o bem. Porém, existe um valor de significado histórico e de pertencimento, porque é uma coleção que você vai entender um povo, você vai entender um povo, você vai entender, por exemplo, a cultura material de uma instituição, você vai entender um costume, como no caso aqui do Museu das Irmãs. Tem várias peças que você entende o cotidiano delas por meio do acervo. Então o museu ele tem esse objetivo, trazer uma explicação histórica, e não só histórica, também arqueológica, paleontológica. Os museus são lugares muito tranquilos se comparados com a loucura que são as ruas das nossas cidades. Mas não pense que o museu é um lugar sem vida, muito pelo contrário. Todas as peças que fazem parte do acervo de um museu foram testemunhas de fatos e acontecimentos muito importantes. A gente pode dizer que o museu é uma verdadeira máquina do tempo. Esses objetos, o museu é um lugar muito vivo. E justamente é o historiador que vai mostrar o quanto esse espaço é muito vivo. E ele é tão vivo que, vamos dizer assim, as exposições elas vão trocando porque a gente tem muita coisa para contar. Os objetos vão nos ajudar a contar essa história, mais do que as palavras. E eles precisam estar num lugar importante. O que seria da cidade de Santa Maria se não pudéssemos contar a sua história? Será que teria tanto sentido? Será que ela para nós seria tão amigável, tão amável, tão desejável de viver nela? Então, quanto mais a gente conhece o acervo de uma cidade, quanto mais a gente conhece os museus de uma cidade, mais a gente conhece a vida daquela cidade. A vida que ela teve, a vida que ela tem e que tipo de valores eu partilho com as pessoas que ali viveram e que vivem.
dá para se dizer que a gente está numa máquina do tempo. Aqui nós estamos na máquina do tempo das irmãs, mas Santa Maria tem 16 máquinas do tempo, que são as nossas instituições museológicas. A nossa caçada dessa semana chegou ao fim, mas eu já te convido, fica com a gente, porque semana que vem tem mais Caçador de Profissões aqui na UFN TV e já tá na hora, inclusive, de começar a minha próxima caçada.